Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que, olha, afeta milhões de pessoas, mas que muita gente ainda não entende direito. A fragilidade. E já vou adiantar, não é só coisa da idade. Entender essa diferença de verdade pode mudar tudo. Para começar, vamos pensar numa situação que com certeza muita gente já se perguntou. Por que para uma pessoa mais velha, uma gripe comum é só um resfriado, um obstáculo pequeno, e para outra, vira o começo de uma espiral de problemas? A resposta para esse mistério, gente, está num conceito chamado fragilidade. Pois é, a chave para entender essa diferença toda não é só o número que está lá na carteira de identidade, sabe? O que está em jogo aqui é uma condição médica específica e, o mais importante de tudo, ela pode ser medida. A gente está falando da síndrome da fragilidade. Mas afinal, o que é essa tal de fragilidade? Bom, vamos pensar assim. É como se o nosso corpo tivesse um tanque de reserva de saúde. Quando esse tanque está mais para vazio, quando essa energia extra está no fim, fica muito, mas muito mais difícil se recuperar de qualquer baque. Pode ser uma doença, uma queda, qualquer coisa. E aqui, olha, tem um ponto-chave que é super importante não confundir. Fragilidade não é a mesma coisa que ter várias doenças ao mesmo tempo, o que a gente chama de multimorbidade. Uma pessoa pode ter, sei lá, diabetes, pressão alta e ainda assim ser super robusta, enquanto outra, com menos problemas de saúde no papel, pode ser frágil. O que conta mesmo é a capacidade de recuperação do corpo, essa resiliência. Tá, mas e por que a gente precisa se preocupar com isso? Porque identificar a fragilidade é algo crucial, de verdade. Ela é um sinal de alerta, um forte indicador de que o risco para quedas, para internações e, no fim das contas, para perda de independência é muito maior. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Como é que se mede uma coisa que parece tão abstrata? Pois é, por mais que pareça, não é achismo. Existem sim critérios clínicos bem concretos para a gente conseguir diagnosticar a fragilidade. Na prática, os profissionais de saúde usam uma espécie de checklist com 5 sinais principais. É o chamado fenótipo de Friedge. Eles vão olhar para coisas como perda de peso sem querer, sabe? Aquela que ninguém estava fazendo dieta para acontecer. Também aquela sensação de cansaço o tempo todo, de exaustão. A fraqueza, que dá para medir pela força do aperto de mão. A lentidão para caminhar. E, por fim, um nível bem baixo de atividade física no dia a dia. E com base nesse checklist, a coisa fica bem clara. Se a pessoa apresenta 3 ou mais desses sinais, ela é classificada como frágil. Agora, se tem 1 ou 2, ela entra no estado de pré-fragilidade. E esse é um estágio, olha, super importante, um sinal amarelo. E quando a gente olha para os números globais, a estimativa é que cerca de 12% dos idosos vivem com fragilidade. Mas o número que realmente acende o alerta é este aqui. Quase metade, gente, quase 50% da população idosa é considerada pré-frágil. E calma, isso não é para ser uma má notícia, muito pelo contrário. Isso é uma janela de oportunidade gigantesca para a gente agir e mudar esse cenário. É exatamente o que a gente vê aqui. A grande maioria da população idosa não está nem num extremo nem no outro. Não está nem totalmente frágil, nem 100% robusta. Está bem nesse meio do caminho. O que isso quer dizer? Que as reservas de saúde já estão mais baixas, sim, mas que o potencial de melhora é enorme. Agora a gente chega na parte mais importante e, sinceramente, mais esperançosa de toda essa conversa. É que a fragilidade, felizmente, não é um caminho sem volta. Essa aqui é talvez a mensagem central de tudo que a gente está falando. Fragilidade não é uma sentença definitiva, é uma condição dinâmica. Isso quer dizer que dá para frear a progressão dela, dá para parar e, melhor ainda, dá para reverter o quadro. Certo. E qual é, então, o remédio mais poderoso que a gente tem contra a fragilidade? Aquele com mais comprovação científica? A resposta é uma só e é bem direta: exercício físico. Mas atenção, não é sair fazendo qualquer tipo de exercício. O que funciona mesmo, o que a ciência mostra que é mais eficaz, é um programa que combina várias coisas. Pensa num combo. Precisa ter treino de força e resistência para os músculos. Precisa de atividade aeróbica para o coração e para o fôlego. Exercícios de equilíbrio, que são fundamentais para prevenir quedas, e também treino de flexibilidade. Claro que o exercício é a peça central, mas não é a única. Um suporte nutricional adequado, principalmente se a pessoa estiver desnutrida, e também o apoio social e psicológico fazem uma diferença enorme. O que é importante saber é que, hoje, não existe um remédio específico, uma pílula mágica para tratar a fragilidade. Bom, vamos amarrar tudo isso agora e pensar no que significa na prática e como isso pode mudar a forma como a gente enxerga o envelhecimento.
A grande virada de chave é justamente essa. É parar de olhar para a fragilidade como algo inevitável, uma consequência obrigatória da idade, e começar a enxergá-la como ela é, um desafio de saúde. Um desafio que pode sim ser gerenciado e até superado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta muito importante. Já que a gente sabe agora que a fragilidade tem volta, que é reversível, como e que nós, como sociedade, como família, como indivíduos, podemos ajudar a recarregar essa resiliência, a apoiar a força e a independência das pessoas que estão envelhecendo ao nosso redor?